Olá, alunos! Bem-vindos de volta para mais uma aula dos Bruxões da Redação. A gente começa hoje falando sobre infraestrutura urbana, que foi o assunto do repertório sociocultural associado a um eixo temático da semana passada. Porém, hoje a gente fala do uso desse repertório associado ao emprego das conjunções no texto. Queria lembrar que elementos coesivos, né, conectivos, englobam também as conjunções. A nossa aula não abordará todos os conectivos de modo geral, abordará apenas as conjunções. No futuro, outros elementos coesivos aparecerão nas nossas aulas. Então, se você ainda não assistiu a aula 17 sobre infraestrutura urbana, pausa esse vídeo, assiste a aula 17 e depois volta. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, está chegando aqui agora, assiste também as aulas da 1 até a 17, na verdade da aula 00 até a 17, para que você possa entender o passo a passo para chegarmos até a parte do emprego das conjunções, certo? Bom, seguindo então, qual será o conteúdo da nossa aula de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre repertório coesivo, eu vou explicar o que é o repertório coesivo essencial à construção do texto. Vou falar também o que são as conjunções, quem são essas conjunções e onde a gente precisa posicionar estrategicamente essas conjunções no nosso texto para que a gente receba os 200 pontos na devida competência que avalia a parte de coesão, certo? Então esse é o percurso da nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre repertório coesivo. Repertório coesivo consiste na quantidade de recursos linguísticos que nós vamos empregar ao longo da nossa redação para que o nosso texto fique organizado, para que as nossas ideias tenham sequencialidade, para que as relações de sentido entre as frases funcionem e sejam adequadamente utilizadas, para que você consiga transmitir com clareza e fluidez as ideias sobre o tema sobre o qual você está falando. Além disso, entram nos recursos coesivos também os elementos de referenciação e as conjunções. Hoje vamos falar apenas das conjunções, tá certo? Então, coesão, repertório coesivo, são esses recursos que nós vamos empregar aí para preencher a nossa redação, fazendo com que as nossas ideias não fiquem apenas sobrepostas, fazendo com que as nossas ideias fiquem de fato encaixadas, para que as informações tenham sentido, sequencialidade, coesão, consequentemente, coerência, certo? E fica aqui então uma comparação para a gente entender o que esses elementos coesivos fazem no nosso texto. O texto ele não é um aglomerado, uma sobreposição de um monte de frase que a gente vai colocando uma atrás da outra sem relacionar. Se a gente colocar um tijolo em cima do outro, sem nenhum elemento ali para ligar, para conectar, para firmar um tijolo no outro, a nossa parede vai ficar frágil, ela pode desmoronar. A mesma coisa acontece com o nosso texto. É muito importante que as frases, os enunciados, eles sejam colocados e entre esses enunciados a gente usa os elementos coesivos para fazer as devidas conexões, para fazer as devidas ligações entre as ideias, certo? Uma comparação bem superficial, mas só para mostrar que a gente não pode sobrepor ideias, que a gente precisa estabelecer relações de sentido ali entre uma ideia e outra, para que o nosso texto fique sólido, para que o nosso texto fique consistente, certo? E não desmorone. Então, continuando, o que é então uma conjunção? As conjunções, elas estão contidas dentro de uma classe gramatical, uma classe morfológica. Dentro dessa classe, as classes gramaticais são classificações em que a gente insere as palavras. As conjunções são palavras que têm a função de conectar orações no nosso texto. E aí, a gente pensa, o que são orações? Orações são enunciados que contêm um verbo ou uma locução verbal. Se a gente parar para lembrar, verbos também fazem parte de uma classe gramatical, né? A classe gramatical
dos verbos. Então, um enunciado que contém um verbo é uma oração. A gente pode chamar essa oração também de período simples. Se nós temos um conjunto de orações conectadas por conjunções, isso passa a ser um período composto. Um período simples tem uma oração, um período composto tem duas ou mais orações, certo? Então ficam aqui, né, alguns exemplos de conjunções. Coloquei aqui mas, além disso, já que, porém, pois, logo. São conjunções que aparecem bastante nas nossas redações. E deixo também um exemplo de uma oração. O governo de JK investiu em industrialização. O verbo é investiu. Como essa oração tem apenas um verbo, é um período simples. Se nós tivéssemos acrescentado uma conjunção e mais uma oração, nós passaríamos a ter um período composto. Tudo bem? Não vou entrar aqui no mérito de explicações gramaticais mais aprofundadas, isso a gente pode falar no futuro. Agora, eu quero só que a gente pense em como a gente usa esses recursos ao longo do nosso texto, tá bom? E exemplos de conjunções. É claro que aqui temos apenas alguns exemplos. Existem muitas outras conjunções dentro de cada uma dessas subcategorias, tá? Por que eu estou exemplificando essas conjunções? É muito importante que vocês leiam os textos e vejam quais são as conjunções que vocês mais usam, quais são as conjunções que vocês estão usando corretamente quando vocês recebem textos corrigidos, o que foi usado corretamente, o que foi usado incorretamente, o que foi repetido, quais conjunções você está usando repetidamente, para que você possa buscar sinônimos. Então, é muito importante que a gente faça essa análise no nosso texto. Nós temos dois tipos de conjunções apresentadas aqui, as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. As coordenadas são 5 e as subordinadas têm um pouquinho mais. Essas é muito importante, você não precisa necessariamente decorar nomes dessas categorias para a redação. Tá? Na redação, o que você precisa saber é qual é a relação de sentido que a conjunção que você está usando estabelece. Então, por exemplo, o além disso é uma conjunção, é uma locução conjuntiva que acrescenta uma ideia, certo? Então, normalmente, a gente usa o além disso quando a gente vai iniciar o segundo parágrafo de argumentação, não o segundo parágrafo do texto, tá? O segundo parágrafo de argumentação, terceiro parágrafo do texto. A gente usa normalmente as conjunções conformativas, segundo, conforme, quando a gente vai fazer uso do discurso de um pensador, de um filósofo, em que a gente coloca lá segundo fulano, ou conforme dados apresentados pelo instituto tal. Então, nós usamos esses recursos ao longo do nosso texto. Nós precisamos saber que a conjunção a fim de tem como função estabelecer a relação de sentido, de finalidade, de objetivo. A gente usa bastante lá na proposta de intervenção, nós já tivemos aula sobre proposta de intervenção. Eu apresentei sugestões aí de conjunções que podem funcionar para a apresentação do elemento da finalidade. Então, o que você precisa saber é quais são as conjunções que você mais usa, quais são as relações de sentido que você mais estabelece na sua redação. Essas conjunções estão sendo variadas? Você tem sinônimos para essas conjunções? Se não, busca aí também sinônimos para que você possa ter um repertório não só coesivo diverso, mas vocabular também bastante diversificado, ok? E onde a gente posiciona essas conjunções? Essas conjunções, elas vão estar dentro dos períodos. Então, ali em laranja, vocês estão vendo que as palavras conectivo, elas estão em laranja e elas estão no meio das frases, né? Elas não estão com letra maiúscula. Então, as conjunções, elas podem vir ao longo da frase, ali no meio dos períodos. Elas podem também
vir, como a gente está vendo em vermelho, depois dos pontos finais, não é obrigatório que depois de todo ponto final se use uma conjunção, tá? Você pode ter outros tipos de elementos coesivos que serão abordados em aulas futuras. Mas sempre depois dos pontos, é interessante que a gente estabeleça algum tipo de conexão. Pode ser através de uma conjunção ou pode ser feito através de outro tipo de relação de coesão. Além disso, em roxo, a gente a apresentação aqui dos conectivos no início dos parágrafos, no início do primeiro parágrafo de desenvolvimento, o argumento 1, no início do segundo parágrafo de desenvolvimento, o argumento 2, e no início da proposta de intervenção, no início da conclusão, certo? É muito importante que a gente diversifique esse uso, que a gente apresente as conjunções em diversos posicionamentos, que a gente apresente essas conjunções com uma diversidade de sinônimos e com uma diversidade de sentidos também, que a gente diversifique as relações que estão sendo estabelecidas ao longo do nosso texto, certo? Aqui eu não escrevi conjunção, eu escrevi conectivo, porque existem outros conectivos que são possíveis de aparecerem nesses posicionamentos, tá? Mas as conjunções podem também aparecer em todas essas posições sobre as quais nós falamos, ok? E, muito importante, use conjunções dentro dos períodos, não precisa ser em todos os períodos, mas é importante que você tenha um repertório diversificado de conjunções para usar ao longo do seu texto. Use conjunções dentro dos parágrafos, então depois dos pontos finais, não precisa ser depois de todos, mas é interessante que em alguns momentos você faça uso das conjunções. Use as conjunções conectando parágrafos, se possível. Use uma conjunção para iniciar o primeiro desenvolvimento, né, o argumento 1, o argumento 2, a proposta de intervenção, né, a conclusão. É interessante que se use conjunção em todos esses momentos. E, por fim, use um repertório diversificado, porque sim, diversidade vocabular, uso de sinônimos é muito importante também para sua nota na parte de coesão. Então, você não só precisa usar conjunções, como você precisa usar conjunções corretamente e você precisa usar uma diversidade vocabular de conjunções corretamente no seu texto, certo? Continuando então, usando aqui a mesma imagem, a coesão textual ela é avaliada no critério 4, na competência 4. A competência 4, então, vai avaliar os elementos coesivos, né, a diversidade de recursos coesivos que você está usando no seu texto, então as conjunções entram aqui. Outros elementos coesivos também são avaliados em C4, mas as conjunções vão ser avaliadas aqui se você está usando corretamente e a repetição excessiva, sem o uso de sinônimos desses elementos coesivos, também é avaliada em C4. Então, como eu disse para vocês, você precisa usar corretamente e usar diversidade. E se você quiser saber um pouco mais sobre a competência 4, a aula 1 do professor Valdir fala sobre os critérios de correção do Enem. Então, você pode voltar lá na aula 1 para entender um pouco melhor como é feita a avaliação. E vamos agora ver na prática como funciona o uso das conjunções ao longo do nosso texto. Temos aqui uma redação na íntegra sobre o tema precarização do transporte público brasileiro e os prejuízos aos cidadãos. Pensando que o nosso tema da semana passada, o nosso eixo temático foi infraestrutura urbana, e nós sabemos que a infraestrutura urbana tem subdivisões e a mobilidade dentro da cidade, né, dentro do espaço urbano, é um dos tópicos abordados em infraestrutura urbana, então a nossa redação vai falar sobre esse tema. Vamos lá? Introdução, primeiro parágrafo do texto. A divisão aqui em cores, como vocês já conhecem. A primeira parte em vermelho é o repertório sociocultural. O repertório sociocultural aqui fala sobre o lema
desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, que foi abordado na aula 17. Então, se você não viu a aula 17, volta lá para você entender um pouco mais como você poderia usar JK para falar de mobilidade urbana. A parte roxa é a articulação entre esse repertório, como esse repertório se conecta com o nosso tema, que fala sobre mobilidade urbana precária. E, por fim, a parte laranja é a parte da tese, em que você vai apresentar quais são os dois elementos que serão desenvolvidos nos parágrafos seguintes, no argumento 1 e no argumento 2. Então, vamos lá. Entre 1956 e 1961, o Brasil passou por uma fase desenvolvimentista, conhecida como 50 anos em 5, lema do então presidente Juscelino Kubitschek. Entre diversas mudanças, destaca-se o privilégio dado ao modelo rodoviário de transporte, estimulado pela construção de rodovias, bem como pelo incentivo à entrada de automóveis no Brasil e à produção industrial nacional. Entretanto, o legado deixado por JK criou uma noção de que o carro é a única maneira confortável de locomoção, pensamento que se perpetua até os dias atuais. Sendo assim, tal situação resulta na falta de investimento em transporte público e evidencia a não garantia do direito de ir e vir dos cidadãos brasileiros. Então, nós temos aqui o repertório, a articulação do repertório, como esse fato histórico do passado impacta ou resulta em um cenário atual e como isso gera dois subdebates, duas subdiscussões que serão desenvolvidas posteriormente. Aqui deixei marcado em roxo mais claro 3 conjunções utilizadas: o bem como, o entretanto e o e. O e a gente usa bastante ao longo do nosso texto. É interessante que a gente substitua esse e por outras conjunções aditivas, e o entretanto, que é uma conjunção adversativa, uma conjunção de oposição, ela também é bastante utilizada e você pode substituir, né, pelo mas, porém, todavia, contudo, enfim, tem uma série de conjunções que nós poderíamos utilizar aqui, estabelecendo a mesma relação de sentido. Então, a nossa tese, ela fala sobre a falta de investimento em transporte público e a não garantia do direito de ir e vir. De fato, os cidadãos que vivem mais afastados do centro das cidades sofrem muito com a precarização do transporte público. Aqui a gente tem o tópico frasal, né? Aquela frase de abertura do argumento que não é obrigatória, mas que pode ser utilizada ali, reforçando a tese e apontando, né, qual será a discussão estabelecida naquele parágrafo. Linhas de ônibus insuficientes, veículos lotados e muito tempo para se deslocar pela urbe estão entre os problemas relatados pelos usuários. Esse é o cenário atual, a apresentação do contexto relacionado ao problema que você resolveu debater nesse parágrafo de desenvolvimento. Vamos agora ao repertório sociocultural. Nesse sentido, tal situação pode ser compreendida a partir da visão do geógrafo Milton Santos, o qual afirma que as cidades se organizam em torno do modelo centro-periferia, de modo que as oportunidades e os investimentos ficam concentrados na parte central, exigindo aos habitantes das regiões afastadas maior gasto de tempo e de dinheiro para trabalhar ou acessar serviços básicos. Com isso, a desigualdade se amplia em decorrência da precarização da mobilidade. Então, esse parágrafo de desenvolvimento, ele está falando sobre como o serviço de transporte e de mobilidade é ineficaz, é precário, não oferece a qualidade necessária para que o indivíduo se desloque com segurança, com conforto, em um tempo adequado, certo? E essa situação precária é associada, né, a uma falta de investimento, uma vez que não tem muitos ônibus, ou não tem muitos transportes, a pouca quantidade de transportes faz com que eles andem sempre cheios ou superlotados, enfim. Aqui
Novamente, algumas das conjunções utilizadas estão aí sublinhadas com um roxinho mais claro. Sublinhadas não, marcadas, né, com marca-texto. Argumento 2. Por conseguinte, fica evidente que os governos municipais são negligentes em relação ao transporte público. Dentro dessa perspectiva, a falta de planejamento e de investimento na área de mobilidade torna claro o não cumprimento da legislação nacional. Nesse contexto, o jornalista e escritor Gilberto de Menstein criou o conceito de cidadania de papel, o qual aponta que no Brasil, as leis, embora estejam registradas na Constituição, muitas vezes não são colocadas em prática, o que torna os brasileiros cidadãos de papel, com direitos preconizados, porém não efetivados. Como resultado, uma vez que governantes não fazem esforços para ampliar linhas, garantir conforto na mobilidade e agilidade no deslocamento, a população permanece carente de mecanismos de locomoção compatíveis com as suas necessidades. Então, nós temos aqui novamente o tópico frasal, lá no topo do parágrafo, abrindo o parágrafo. Nós temos logo em seguida uma frase em roxo, que é a apresentação da atualidade associada à discussão que vai ser estabelecida. Nós temos em vermelho o repertório sociocultural, que aqui é o conceito do Gilberto de Menstein. E, por fim, na parte laranja, a gente tem a problematização, né? A apresentação dos impactos desse cenário inadequado de falta de investimento em transporte público. Proposta de intervenção, último parágrafo, conclusão. Portanto, a mobilização dos atores políticos é fundamental para enfrentar a precarização do transporte público. Essa é a frase de abertura, retorna à tese que estava lá na introdução, traz o problema central do texto, que é a falta de investimento, que faz com que o transporte seja precário. Então, as prefeituras devem ampliar o número de ônibus circulando nas cidades por meio de verbas calculadas com base em estudos que ofereçam informações sobre as áreas mais afetadas pela ausência de transporte, com foco nas regiões afastadas do centro, a fim de melhorar as condições de locomoção da sociedade. Assim, a preferência por carros datada da era JK poderá ser reduzida, privilegiando cidades em que todos possam circular com conforto e segurança. Então, aqui nós temos a frase de abertura, a solução com os 5 elementos obrigatórios e uma frase de encerramento que retoma o repertório da introdução. E, novamente, os elementos coesivos associados às conjunções estão marcados aqui para que vocês vejam que elas estão no meio dos períodos, no início dos parágrafos e também depois dos pontos finais. Não em todos, mas em diversos momentos. E agora, para encerrar, diversos tópicos falados nessa introdução, ao longo dessa introdução, não, dessa redação, já apareceram em aulas anteriores e eu queria fazer uma retomada com vocês. Vamos lá? Se a gente quiser aprender a usar repertório sociocultural, a aula 5 do professor Valdir fala exatamente sobre como usar repertório no texto. Se você quiser aprender a construir a sua tese e conhecer diversas formas de construção de tese, você pode ir lá na aula 7 para entender um pouco melhor como construir essa parte do texto. O repertório associado ao governo desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek está na aula de eixos temáticos sobre infraestrutura urbana, que é a aula 17, anterior a essa aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre Milton Santos, geógrafo brasileiro, eu falo dele lá na aula 3, em que a gente fala sobre cidadania. E se você quiser saber como construir um parágrafo de argumentação, você pode ir na aula 9. Então, novamente, se você quiser saber como construir um parágrafo de argumentação, aula 9. Se você quiser saber um pouco mais sobre Gilberto de Menstein e também o conceito de cidadania, você pode ir na aula 3. Por fim, as aulas 11 e 12 falam sobre construção da proposta de intervenção, sobre os elementos necessários, como essa proposta é avaliada e como você pode construir a sua conclusão do texto, certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula.
Se você gostou, curte o vídeo. Se você tiver sugestões de conteúdos, deixa nos comentários. Se você gostou também, deixa nos comentários para a gente saber. E é isso, semana que vem a gente volta com mais informações, mais conteúdo de redação de qualidade. Até a próxima!